Trazendo mais desdobramentos aqui dessa investigação, nesse momento, e agora trazendo também um detalhamento do envolvimento de um outro nome importante aqui, e que no caso é de um ex-funcionário do Banco Central. Estou falando aqui do Paulo Sérgio. Daniel Vorcaro, o que a investigação aqui conta pra gente? Daniel Vorcaro sobre como deve se comportar em reunião com o presidente do Bacen, mesmo sendo servidor do Bacen, né, o Paulo Sérgio Vorcaro, torna-se uma espécie de empregado consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado de Daniel Vorcaro. E há inúmeras mensagens transcritas nos autos entre Vorcaro e Paulo Sérgio. Nos documentos que eles detalham aqui, onde estão inclusive a reprodução das mensagens, enviada por Daniel Vorcaro a Paulo Sérgio, pedindo ao servidor que analise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Banco Master ao próprio departamento do Bacen, em que esse último exercia a função de chefe adjunto. Em seguida, Paulo Sérgio responde a mensagem com várias sugestões de alteração no referido documento. Em mensagem de WhatsApp trocada entre Daniel Vorcaro e Belini Santana, também servidor do Banco Central, percebe-se o mesmo tipo de relação que aquela verificada com Paulo Sérgio. Belini também atuava ali como uma espécie de empregado consultor de Vorcaro em relação a temas direcionados ao Banco Central. Belini, por exemplo, também foi instado por Vorcaro a emitir opinião sobre um ofício que o Banco Master enviaria ao departamento que ele próprio chefiava no Bacen, ou seja, uma consultoria privada, diretamente com funcionários da época, então, do Banco Central, esses que não são mais funcionários do Banco Central. Consta ainda aqui nas investigações que Daniel Vorcaro coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados de prestação de serviço por intermédio de empresa de consultoria, utilizados para justificar transferências financeiras efetuadas a favor dos servidores públicos vinculados ao Banco Central a título de contraprestação pela assessoria privada que forneciam. E aí eu trago um pouco aqui dessa funcionalidade, dessa parte, né, desse grupo, porque qualquer tipo de consultoria privada nessa situação de um prestador de serviço do Banco Central, ela é totalmente vetada. E esses funcionários aqui do Banco Central, que têm os nomes mencionados aqui nessas investigações, já não estavam mais fazendo parte da infraestrutura da operação do Banco Central, né, Danilo? Exatamente. Não vale sempre a gente mencionar o caráter irregular desse tipo de operação, que é basicamente uma instituição, faz parte de um mercado e ela precisa provar por meio de uma série de diligências que ela atua de acordo com as diretrizes daquele mercado. E a gente tem aquele que é quem avalia se a instituição está ou não cumprindo com as diretrizes do mercado, dando dicas, dando consultoria sobre como mostrar que você está cumprindo as diretrizes daquele mercado. Basicamente é isso que diz a Polícia Federal, que diz esse documento, essa peça que a gente teve hoje esclarecida, vindo a público, indicando sobre a atuação desse ex-diretor do Banco Central, que é Paulo Sérgio de Souza. Acho que vale, inclusive, a gente trazer por aqui e ler um pouquinho no documento no que diz respeito a uma seção desta peça, que diz respeito especificamente a Paulo Sérgio Neves de Souza, que fica lá no parágrafo 52. Vou pular esse primeiro parágrafo, que ele é um pouquinho introdutório, e vou ir para o 53, em que a gente tem uma indicação de que os elementos informativos reunidos indicam que Paulo Sérgio prestava essa consultoria informal, como você mencionava, Débora, e contínua ao referido investigado, no caso Daniel Vorcaro, fornecendo orientações estratégicas sobre a atuação do Banco Central em processos administrativos envolvendo o Banco Master, inclusive sugerindo abordagens e argumentos a serem utilizados em reuniões com dirigentes da autarquia reguladora. Então imagine, o Banco Central vai ter uma reunião com Daniel Vorcaro para fazer questionamentos. Olha, Daniel Vorcaro, o seu balanço está com problema X, seu balanço está com problema Y. E tem alguém dentro do Banco Central dando a dica para Daniel Vorcaro, isso numa situação hipotética que não está descrita aqui, de como responder, de como argumentar a esse tipo de questionamento regulatório. Então, é claro que, caso comprovada essa atuação, caso comprovado essa ação de um servidor do Banco Central, a gente tem uma irregularidade, podemos dizer, bastante grave. Vamos lá, a gente continua por aqui. Em diversas ocasiões, o investigado encaminhou ao banqueiro recomendações específicas acerca de temas que poderiam ser levantados por autoridades do Banco Central.
Pula aqui agora para o parágrafo 54, consta também que Paulo Sérgio revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central, deixando bastante claro. Então, o Banco Master iria fazer uma peça para responder ou para dar alguma informação ao Banco Central e esse quadro, esse servidor do Banco Central, fazia a revisão dessa peça antes de Daniel Vorcaro enviar ao Banco Central. Novamente, uma ação, uma atuação grave do ponto de vista de ferir aquele que é o centro da operação do regulador do Banco Central. Sugeria alterações e ajustes antes da formalização dos documentos perante a autarquia supervisora. Tal atuação incluía análise de ofícios, relatórios e manifestações técnicas que seriam submetidas ao órgão regulador, atividade, sempre vale a gente reforçar, incompatível com as atribuições da fiscalização. No parágrafo 55, a gente tem a indicação de que as investigações revelam que Paulo Sérgio atuava como esse interlocutor interno do Banco Master dentro do Banco Central, buscando, inclusive, influenciar a análise de processos administrativos, fornecer informações sobre procedimentos em curso e indicar estratégias para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pela instituição financeira. Em algumas situações, importante, o investigado chegou a alertar previamente o controlador do Banco Master acerca de movimentações financeiras que haviam sido identificadas pelos sistemas de monitoramento da autarquia, permitindo que fossem adotadas medidas para mitigar questionamentos regulatórios. Esse mais um trecho bastante grave sobre a atuação deste servidor. Portanto, a gente tem esse quadro que foi diretor do Banco Central durante o mandato de Roberto Campos Neto, inclusive no momento em que Daniel Vorcaro comprou o Banco Máxima e rebatizou, chamando de Banco Master, com este envolvimento detalhado pela Polícia Federal, destacando. Foi a assinatura de Paulo Sérgio que esteve lá quando a gente teve, portanto, Daniel Vorcaro passando a ser o dono do Banco Master, e agora a gente tem essa atuação que, segundo a descrição aqui da Polícia Federal, é uma operação, uma investigação que segue acontecendo, e é claro que o devido processo legal precisa acontecer antes de a gente ter qualquer culpabilização de qualquer um dos que estão aqui indicados e nomeados, mas uma postura que, segundo essas indicações, não confere com aquela que deveria ser de um servidor do Banco Central, que deveria prezar primeiro pela qualidade, pela saúde do sistema financeiro, antes de prestar qualquer consultoria a um quadro com o qual tenha qualquer tipo de laço, mesmo, Débora? Exatamente isso. Eu vou trazer mais um trecho aqui dos elementos colhidos, aí falando um pouco agora sobre Bellini Santana, que, por fim, as investigações constataram que os elementos colhidos indicam que Bellini Santana recebeu uma proposta de contratação simulada por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Limitada, estruturada com a finalidade de justificar pagamentos relacionados aos serviços informais prestados ao controlador do Banco Master. Proposta que foi encaminhada por e-mail ao investigado e discutia em comunicações mantidas com integrantes do grupo, evidenciando a utilização de mecanismo contratual fictício para formalizar repasses financeiros associados às atividades desempenhadas. Pelos serviços prestados à estrutura criminosa, Bellini recebia uma remuneração. Perceba que, além do ato executado nesse momento por essas pessoas, por esses nomes envolvidos, né, a gente ainda tem o fato dessas pessoas receberem pagamento. Por tudo isso, receberem remunerações. A gente ainda não tem um detalhamento aqui dessas remunerações, não cheguei aqui nessa parte ainda, mas recebendo remunerações para executar esse tipo de atuação, como a gente está vendo aqui nesses documentos. Eles contam aqui que em mensagem do WhatsApp, enviada por Fabiano Zettel, a Daniel Vorcaro, aquele primeiro da pergunta, ele diz o seguinte: hoje tem que pagar a primeira do Bellini, né? Em seguida, Daniel Vorcaro responde, ok. E na sequência de mensagens, Daniel Vorcaro reforça a importância do pagamento ser feito a outra pessoa, identificada como Leonardo Augusto Furtado Palhares, a fim de viabilizar a ocultação da propina. Mas veja se Léo pode pagar e reembolsamos dia seguinte, bem importante isso.